Amados, hoje quero ministrar sobre o que anda acontecendo na face da terra. As pessoas andam muito preocupadas. Ainda essa semana, minha esposa estava me dizendo que ela estava nessa padaria aqui perto, quando uma senhora começou a conversar com ela e começou a falar sobre essas coisas que a televisão tem divulgado acerca do assassinato daquela menina Isabela pelo seu pai e possivelmente pela sua madrasta também. Isso tem causado uma comoção muito grande no país e outras violências que têm acontecido. E essa senhora que não é da igreja, não é crente, possivelmente não é crente, ela, começando assim com a Elizabeth, ela diz: olha, parece até que nós estamos chegando no fim do mundo. Parece o fim do mundo, parece o apocalipse. As pessoas, irmãos, elas têm uma noção de que as coisas estão piorando e caminhando para um desfecho que eles chamam de apocalipse. Como se o apocalipse fosse a consumação de todas as coisas, quando a palavra apocalipse nada mais significa do que revelação. Mas a verdade é que as pessoas estão ficando inquietas na face da terra. A violência tem sido uma constante em toda a terra. E nós gostaríamos de falar sobre 3 sinais claros da volta iminente de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja precisa se preparar, a igreja precisa estar atenta para o que anda acontecendo. Porque o pior cego, como diz aquele ditado popular, é aquele que não quer ver. Não é verdade? E nós temos a revelação da palavra de Deus que nos mostra que essas coisas deveriam acontecer. Nós estamos vivendo num dias complicados e dias caóticos na face da terra. Nós poderíamos falar sobre o caos moral, o caos ético, o caos político, né? Mas isso é tão evidente, basta você ligar a sua televisão para assistir a um noticiário ou ler um jornal, uma revista, que você fica estarrecido do que anda acontecendo na área da ética, da moral, da política, né? Que nós nem vamos falar, apenas mencionar esses caos nessas áreas. Mas está agora acontecendo alguma coisa que as pessoas não estavam preparadas e não estão preparadas para essas coisas que começam a acontecer. Nós estamos entrando num período de caos climático. As mudanças climáticas, elas estão acontecendo de uma maneira assustadora em toda a Terra. Não somente terremotos têm acontecido, mas furacões. Hoje mesmo, 3 furacões varreram 3 estados americanos, deixando muitas vítimas e muitas destruição. Hoje, a terra tem sido sacudida por terremoto. O Brasil, que até recentemente sempre falava que não tinha terremoto, tivemos um terremoto na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, agora há poucos dias atrás, que atingiu 5,5 na escala Richter, o que vai até 9 graus, o que já significa que nós não estamos assim tão imunes a terremotos como nós pensávamos. A natureza, irmãos, ela está entrando em dores de parto. E há uma cobrança. O clima tem mudado, o calor tem aumentado, o frio tem sido intenso. Em alguns lugares a neve tem caído e destruído, né? Os rios têm transbordado, não somente no Brasil, mas em toda a terra. A Espanha, por exemplo, passou por uma seca que não via há muito tempo na história espanhola, recentemente. Então, o clima está mudando e com esta mudança climática está gerando-se um novo problema, um novo caos, que é a falta de alimentos. Vocês têm acompanhado o noticiário
que o mundo está ficando preocupado, a ONU está preocupada, o secretário-geral da ONU está dizendo que é para parar de plantar cana, parar de plantar milho para fazer álcool. Por quê? Porque 1 bilhão de pessoas estão ameaçadas de sofrer severa fome no mundo por causa da falta de alimentos. Os alimentos estão sendo colhidos com dificuldade, não está sendo suficiente para sustentar os mais de 6 bilhões e meio na face da terra. Irmãos, isso é Apocalipse. Isso é o cavalo preto do livro do Apocalipse, do capítulo 6. Nós estamos também vivendo um caos financeiro. Tem muita gente que pensa, só olha para o umbigo, né? Só olha para o Brasil. O Brasil agora está melhor, está isso, está aquilo outro. Pagamos a nossa dívida externa, temos não sei quantos, quase 200 bilhões de dólares de reserva, mas você se esquece que o dólar cada dia deteriora mais. É uma moeda que está fadada a desaparecer. E nós vamos ficar com cerca de quase 200 bilhões de papel que não vai valer nada daqui a uns dias. Toda a nossa reserva cambial vai estar centrada numa moeda que está deteriorando a olhos vistos. O dólar, irmão, está valendo hoje, ou melhor, o euro está valendo hoje cerca de 1,4 dólares. Quando ele foi lançado, ele valia 0,80 centavos de dólar. Então, a riqueza está sendo carreada para a Europa, porque é na Europa que deve aparecer o anticristo. O centro do poder econômico, financeiro e futuramente político vai centrar-se na Europa. Por isso esse caos financeiro. Estados Unidos tem a maior dívida externa do mundo. Se os Estados Unidos quebrar, quebra a China, quebra os países do mundo inteiro, praticamente. E ele está numa situação praticamente falimentar. Por que não fale? Porque ele tem a máquina de fazer dólares. E o dólar é a moeda aonde todos se centram. Agora imagine a hora que esta moeda desabar. Os árabes, países produtores de petróleo, estão ganhando rios de dinheiro. Petróleo atingiu mais de 125 dólares um barril, quando há um ano atrás custava nem a metade disso. Então o mundo está caminhando para um caos financeiro, econômico-financeiro. E o que falar então do caos espiritual? Esse então tem sido uma tragédia. Nós estamos vivendo um tempo de divisão, um tempo de separação. Eu estava lendo o Apocalipse esses dias, ontem, anteontem, pensando nesta mensagem, e ali bem no final, na última página da Bíblia, o anjo que traz aquela revelação diz ao apóstolo e diz a nós: quem é sujo, suje-se mais ainda, e quem é santo, santifique-se mais ainda. Nós estamos vivendo esse período de separação, em que aquelas pessoas que são, na verdade, sujas, vão se sujar mais ainda, e vão aparecer os escândalos, principalmente no meio evangélico. Por isso, não se assombre dessas coisas, porque haverá uma separação e ela já começa a ganhar corpo em toda a face da terra. Irmãos, eu me preocupo muito com este assunto, porque eu sei e sinto no meu espírito, não é uma revelação de Deus, eu tenho que deixar isso muito claro, eu não tenho uma revelação específica de Deus, mas eu sinto no meu íntimo do ser, lá no meu espírito, que nós estamos nos aproximando rapidamente do momento em que Jesus voltará para levar a sua igreja. E se você, meu amado, e eu não estivermos preparados, nós ficaremos aqui. E então teremos que passar pela grande tribulação, porque ninguém mais subirá depois do arrebatamento da igreja. Por isso é muito importante que você olhe para esses sinais, ligue-se, e se prepare a sua vida através da santificação. A santificação é a chave,
É a limpeza diária que o Espírito Santo precisa fazer na nossa vida, moldando-nos na imagem do seu Filho Jesus Cristo, que era manso e humilde de coração. Sabe, irmãos, nós precisamos da santidade, da santificação, porque a Bíblia deixa muito claro que sem ela ninguém verá o Senhor. Por isso, eu gostaria de abordar, ainda que rapidamente, 3 sinais que eu considero muito evidentes e muito presentes no mundo hoje e que nos fala acerca da proximidade do arrebatamento dos santos. O primeiro desses sinais nós vamos encontrar em Mateus 24. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32 até o versículo 36. Mateus capítulo 24, versículo 32 a 36. Jesus falando sobre o que deveria acontecer no tempo do fim, no último sermão que ele pregou para os discípulos, e foi em particular o sermão profético, ele diz assim: aprendei, pois, da figueira a sua parábola, ou o seu ensino. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Jesus está se referindo aqui ao arrebatamento, ao dia do arrebatamento, que ninguém sabe o dia que vai se dar esse grande acontecimento. As pessoas vão desaparecer nos 2 hemisférios, no hemisfério norte, no hemisfério sul, simultaneamente. Alguns estarão numa cama dormindo, um será levado, diz a Bíblia, Jesus fala que um será levado no arrebatamento, um será arrebatado e o outro será deixado. 2 estarão no campo trabalhando, um será tomado e o outro será deixado. E assim ele vai descrevendo que essas coisas acontecerão simultaneamente nos 2 hemisférios e em fuso horário igual. Ou seja, no mesmo instante acontecerá o arrebatamento em toda a terra. Mas o grande sinal que ele dá aqui é que nós devemos olhar para a figueira. A figueira, irmãos, é o símbolo de Israel. Esta semana Israel está comemorando 60 anos de organização, de fundação do moderno Estado de Israel. Fundado no dia 14 de maio de 1948. Eles comemoram no dia 8 por causa de diferenças de calendário, diferenças de adoção de calendário. Mas, para nós, seria o 14 de maio, essa semana. Não só em Israel está sendo comemorados 60 anos de fundação do moderno Estado, mas também no mundo inteiro os judeus estão comemorando. E nós temos que lembrar que a figueira representa Israel. E Jesus disse que quando ela brotasse, não quando ela fosse plantada, é como se ela estivesse adormecida e de repente ela brotasse e começasse a lançar folha. Faz 60 anos que ela está lançando folhas, cada vez crescendo mais. Todas as guerras que os judeus fizeram com os árabes, eles ganharam e expandiram os seus territórios, o território inicial dado pela ONU. Mas Israel é a figueira. E nós precisamos olhar rapidamente ainda para a história desse povo. Os americanos, os escritores americanos, os teólogos americanos que falam e escrevem sobre escatologia, eles erram muito, porque eles colocam os acontecimentos finais muito centrados nos Estados Unidos. E não é nos Estados Unidos, é em Israel. Israel é o relógio de Deus, ele marca o tempo profético de Deus. Então nós sempre temos que olhar para esse pequenino país e esse povo tão sofrido na face da terra, para nós compreendermos a palavra profética. Israel, ele foi destruído no ano 70. Tito, general romano,
Destruiu Jerusalém, destruiu a cidade, derrubou, arrasou aquela cidade, mandou que se jogasse sal sobre Jerusalém, proibiu os judeus que restaram, só restaram cerca de 100 mil, morreram mais ou menos 1.100.000 judeus no cerco sobre Jerusalém. A história conta isto, e daqueles 100 mil foram espalhados pelo mundo. E Israel viveu, o povo judeu viveu sem território, sem governo, sem bandeira, durante 1878 anos. Isso é um milagre. É um milagre que não tem um paralelo para ser comparado. Não existe outro povo semelhante a este. 1878 anos, espalhados pelo mundo, vagando por aí, sendo perseguido, massacrado. A história conta os vários massacres, e o judeu é odiado no mundo inteiro. Ainda hoje eles são odiados, e muito odiados. E toda a mídia, ela é contra os judeus. Ela sempre está contra Israel. 1878 anos. Mas no dia 14 de maio de 1948, a figueira brotou, Israel renasceu. E a partir dali é que nós temos que contar, no meu entendimento, a geração que seria a última geração. Jesus fala aqui nesse texto que não passaria, diz o versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Coisas ao que ele está se referindo? Os sinais da segunda vinda. E o mais proeminente desses sinais é a recriação do moderno Estado de Israel. Israel é um milagre, irmãos. Até mesmo na guerra da independência, Israel foi um milagre. Ele venceu essa guerra contra todas as impossibilidades. Mas Deus estava nesse negócio. Israel hoje é a maior potência militar, econômica, política, aquele pequenino país, menor do que o estado de Sergipe, que eu acho que é talvez o estado menor da federação, não tenho bem certeza, mas Israel, ele tem 490 quilômetros de norte a sul e 120 quilômetros de leste a oeste, só para você ter uma ideia do território dele. 120 quilômetros de leste a oeste, não dá daqui a Maringá. Você cruza o país de leste a oeste. E 490, não dá a ida até Curitiba, que dá mais ou menos 600 quilômetros, você já estaria fora de Israel. Tão pequeno que é aquele país. Mas é uma potência, armado com ogivas nucleares. E as coisas estão ficando complicadas naquela região. Irmãos, se nós considerarmos que Israel nasceu em 1948, e se nós considerarmos que uma geração, alguns dizem que uma geração tem 20 anos, outros 40 anos, outros 70 anos, outros 120 anos, não há uma coerência nisso aí, não há uma unanimidade. No meu entendimento, uma geração bíblica é de 70 anos, porque se nós olharmos para a Bíblia, a gente vai ver que aqueles primeiros patriarcas, eles viviam 800, 900, 950 anos e morria. Aí quando Deus liquidou, através do dilúvio, toda aquela geração, antes ele disse a Noé, a duração da vida do homem vai ser de 120 anos. E Noé foi o último que viveu aquela enormidade de séculos, né? A partir dali vem caindo, e nós chegamos a Moisés vivendo 120 anos, com pleno vigor, mas 120 anos. E a Moisés, Deus revelou que a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns pela robustez chegam a 80 ou mais, o que acontece de melhor com eles é enfado e canseira. Agora, o pior, você pode avaliar por aí. Então, se nós considerarmos que uma geração é de 70 anos, em 1948 mais 70 anos, nós vamos para 2018. Daqui a 10 anos,
O Jesus disse que todas as coisas terão que estar cumpridas dentro daquela geração que visse a figueira brotar. Todas as coisas implicam, inclusive, a volta de Jesus com a igreja, para implantar aqui o reino milenial de Cristo. Mas antes ele vai ter que vir buscar a igreja. Por isso, você que sabe fazer conta, comece a fazer conta aí. Eu não estou marcando a volta de Jesus para o ano tal ou tal. Eu estou dizendo, irmãos, que nós temos que ficar apercebidos para as coisas que estão acontecendo ao nosso derredor. Não é sem razão que aquele anjo disse ao pastor Daniel Exuco: as mansões estão prontas, mas a igreja não. A igreja está atrasando a volta de Jesus. Sabe, irmãos, isso é uma palavra que preocupa muito, entrou muito forte no meu espírito. Eu vejo esse DVD muitas vezes e leio aquela entrevista, já li várias vezes que ele deu, que eu já passei e comentei aqui para os irmãos. Portanto, para mim, a iminência da volta de Jesus está muito ligada à história de Israel, porque Israel é o relógio de Deus. E se nós olharmos para Israel hoje, você vai ver que Israel está ficando cada vez mais comprimido. O Irã armando-se com armas nucleares. A Síria também. Eu não sei se você sabe disso. Mas recentemente Israel bombardeou reatores na Síria. Reatores nucleares na Síria. A tecnologia da Coreia do Norte estava sendo repassada para a Síria fazer bombas nucleares. Então há um constante atrito naquela região. O Líbano hoje está em verdadeiro pé de guerra civil. O Hezbollah contra o governo libanês. Hoje, no dia de hoje. No dia de ontem, no dia de hoje. Morrendo gente lá no Líbano para a tomada do poder. Portanto, irmãos, preste atenção. Nós estamos muito próximo da volta de Jesus. Como está a sua vida? Como está a santidade da sua vida? Você tem levado a sério o crescimento cristão? Você tem ganho estatura espiritual? Você tem orado, lido a palavra de Deus, meditado? Deus tem falado com você? Há áreas na sua vida que precisam ser consertadas? O Espírito Santo fala conosco. Ele tem falado comigo ultimamente e eu tenho procurado consertar certas áreas da minha vida. Eu sei de algumas coisas, irmãos, que eu não posso ainda dizer aos irmãos. E eu sei desde o tempo em que eu passei por aquela cirurgia. Eu nunca mencionei isso, já vai para 4 anos. Mas eu estou tentando dizer para você, prepare-se, porque Jesus está na iminência de retornar para levar a igreja. Se o reino de Deus deverá estar implantado em torno de 10 anos, o arrebatamento se dará muito antes disso. Portanto, põe em ordem a sua vida espiritual. Há um outro, eu poderia falar mais nisso, mas há um outro sinal que eu quero também mencionar, que é muito evidente hoje, e que constrange os evangélicos, crentes, as pessoas de bem. É o aumento do homossexualismo e do lesbianismo no mundo todo. Parada gay para todos os lados. Até em Israel se realiza parada gay. Você pode imaginar isso? Agora, essa semana passada, era para ser realizado nesse final de semana, paradas e movimentos em várias capitais do mundo para a legalização da maconha. Nós oramos, batalhamos, intercedemos e aqui no Brasil foi proibido. Mas em alguns países foram liberados esses movimentos e essas paradas de legalização da maconha, que é uma droga extremamente prejudicial, ou é a porta de entrada para todas as demais drogas fortes que as pessoas usam. Mas o aumento do homossexualismo, irmãos, ele tem origem, depois eu gostaria que você lesse todo o capítulo 19 de Gênesis, e você vai ver ali como Deus vai agir em relação ao homossexualismo, em relação a Sodoma e Gomorra.
Agora eu gostaria que você abrisse em Lucas capítulo 17. Jesus, quando ele fala sobre a sua segunda vinda, a proximidade da sua segunda vinda, a vinda do reino de Deus, em Lucas capítulo 17, nós vamos ler apenas os versículos 28 e 29, diz assim, Jesus falando, como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Jesus deixa claro aqui que quando ele estivesse para voltar, se manifestar segunda vez, seria exatamente como foi nos dias de Ló. E se você ler lá em Gênesis 19, você vai ver como foram os dias de Ló. Dias de extrema tolerância com o homossexualismo e o lesbianismo. Hoje nós temos aí no Congresso Nacional, nós estamos lutando, orando, passando telegramas para não ser aprovado um projeto de lei 122, está no Senado, que é uma lei que pune, que considera discriminação qualquer posicionamento contra atividades ou atos de homossexualismo e lesbianismo. Ou seja, falar contra homossexualismo e lesbianismo, como eu estou falando aqui, dá prisão. Dará prisão se for aprovado esse projeto. Irmãos, essa semana passada, não sei se você ficou sabendo, a televisão não mostra isso. Ela só mostra o que interessa. Mas caiu na Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei que instituía o aborto pleno no Brasil. Foi arquivado essa semana. Nós oramos muito, batalhamos muito, os pastores sabem disso, todos os dias, e a igreja tem se levantado em vários lugares contra esse tipo de legislação. E essa semana caiu, mas a imprensa não divulga essas coisas. Eu recebi um e-mail nesse sentido. Nós estamos vendo, irmãos, estas leis contra a homofobia, a legalização, luta-se pela legalização do casamento de homossexuais e lésbicas com todos os direitos de um casamento, direito de herança, direito de pensão, direito de adoção. E aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça confirmou uma sentença de primeiro grau, dando adoção a um casal de homossexuais. Agora imagine você uma criança criada por um casal de homossexuais ou de lésbicas. O que é que essa criança será no futuro? Qual será a sua inclinação? Com toda certeza, ela será uma lésbica ou um homossexual. Por causa da influência daqueles que vão criá-lo. E isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Casamento de homossexuais, de lésbicas, vários países já aprovaram essas coisas com direitos plenos. Irmãos, Jesus disse que seria como nos dias de Ló, quando ele estivesse na iminência de retornar. Há 40, 50 anos atrás, não se ouvia falar dessas coisas. Desses últimos 40 anos, 50 anos, essas coisas explodiram. Explodiram. E esse é um sinal muito claro da iminente volta de nosso Senhor para levar a igreja e depois com a igreja para implantar, depois da batalha do Armagedon, ele implantará o reino milenial de Cristo aqui na terra. Portanto, o primeiro sinal é a volta dos judeus para fundar o moderno Estado de Israel, quando a figueira brotou e vem se fortalecendo, e Jesus disse que não passaria essa geração sem que todas as coisas se cumprissem. Segundo sinal, que está muito evidente diante de nós, esse aumento do homossexualismo, da tolerância do homossexualismo. Hoje, irmãos, nós temos casamentos, entre aspas, aqui no Brasil, até pastores homossexuais, igrejas de homossexuais. E se essa lei de homofobia for aprovada, e nós tivermos entrar aqui na igreja, tornar-se membro um homossexual, o dia que ele quiser fazer um casamento homossexual, os pastores seriam obrigados a fazer, sob pena de prisão.
Eu não sei para onde esse negócio vai. Maranata, Senhor, vem logo, senão eu vou parar na prisão. É isso, irmão. Pode parecer engraçado, mas é uma verdade. É uma realidade que está muito próximo de nós. E o terceiro e último sinal que eu gostaria de meditar rapidamente também com os irmãos, que é muito evidente na face da terra, é o aumento da violência no mundo. Gênesis capítulo 6 nos mostra o porquê do dilúvio. Deus foi se enchendo-se com aquilo, a iniquidade foi subindo, a um ponto de colheita. E se você depois quiser ler na sua casa, leia o capítulo 6, você vai ver que as coisas, a violência e a corrupção, e essa corrupção aqui não é uma corrupção política, é uma corrupção moral. Essas práticas do homossexualismo, as duas coisas andam juntos. Aí vem a violência, o aumento da violência. Olha para as situações. Vamos voltar em Mateus 24. Mateus 24, Jesus fala exatamente desse assunto novamente, ao falar dos sinais da segunda vinda. Mateus 24, versículo 37 a 39, Jesus diz assim: pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Esse dia que Noé entrou na arca, que simboliza, irmãos, o arrebatamento da igreja. A tirada para fora daquela situação caótica, porque viria ainda mais caos, daquelas 8 pessoas apenas. Eu quero que você observe que é um grupo muito pequeno que será levado no arrebatamento, porque a igreja não está se preparando para o arrebatamento. Você precisa se preparar. Até o dia em que dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, é muito sério isso aqui, o aumento da violência. A violência está em toda a terra, não é verdade? A partir do dia 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos foi atacado simultaneamente em 3 pontos, né, no seu poderio econômico, símbolo do poder econômico, o World Trade Center, as 2 torres gêmeas. No seu poder militar, o Pentágono. E aquele terceiro avião que deveria ser direcionado à Casa Branca, símbolo do poder político, mas que a tripulação ali, as pessoas, vendo que aquela situação ia conduzir a um desastre, sabendo que eles iam morrer mesmo, tomaram controle e aquele avião acabou caindo antes de chegar na Casa Branca. George Bush não estava na Casa Branca naquele dia, mas seria atacada a Casa Branca. Então, a partir de 11 de setembro de 2001, o mundo mudou em relação à violência. A violência ganhou uma nova dimensão. Estados Unidos declarou guerra ao Afeganistão, ao Iraque, e o que resultou disso aí é mais violência. Nós estamos acostumados já ao ligar a televisão e ver o noticiário. Homem-bomba explode e mata 100. Né? Mulher-bomba explode e mata não sei quantos. Vão lá num funeral, pum, explode e mata não sei quantos. Vão num casamento e se autodestrói e mata tantos e mais tantos. As notícias já não causam mais impacto da violência que está imperando, principalmente nesses 2 países. Irmãos, nós tivemos, depois de 11 de setembro, o atentado em Madrid, que mataram 202 pessoas, e entre elas um brasileiro. Feriram mais de 1.500 pessoas, aqueles trens pela manhã. Nós tivemos atentados na Grã-Bretanha, que é um país muito aberto aos muçulmanos e, ao mesmo tempo, um país assim, com grande nível de segurança. E nós tivemos lá ônibus explodindo e até brasileiro acabou morrendo,
confundido com terroristas como aquele Jean Charles de Menezes, não é? Nós tivemos atentados antes disso no Japão com o chamado gás sarin, no metrô, que mataram também algumas pessoas. Vários países têm sido ameaçados por membros dessa organização chamada Al-Qaeda. Os países estão ficando temerosos. Ainda hoje recebi um e-mail de uma notícia de uma irmã dizendo que, uma coisa tremenda, que a Grã-Bretanha retirou dos seus livros escolares toda a menção ao Holocausto judeu, porque isso ofende a comunidade islâmica. Os países estão se curvando diante das ameaças islâmicas. O general Eisenhower, quando descobriram, os americanos entraram naqueles campos de concentração e viram aquela tragédia, Eisenhower, comandante em chefe de toda a força coligada, mandou que se tirasse o máximo possível de fotografia, filmasse, divulgasse, mandou que se trouxesse toda a população daquelas cidades onde estavam concentrados aqueles campos de concentração, para que a população pudesse ver, e inclusive foram obrigados a enterrar aqueles cadáveres, aquelas pessoas. Tudo foi documentado, porque Eisenhower disse: algum dia algum imbecil vai dizer que o Holocausto não existe, portanto, documente esse fato. Ou que o Holocausto nunca existiu. Parece que ele estava profetizando. E agora a Grã-Bretanha retira dos seus livros escolares toda e qualquer menção ao Holocausto, com medo das ameaças dos muçulmanos. Nós estamos vivendo nesse tempo terrível aqui. A violência, irmãos, não está só nesses países, ela está aqui conosco, não é verdade? A violência começa com os abortos. Milhões de crianças são mortas nos ventres maternos. Milhões de crianças. Todos os dias, irmãos, milhares. A violência, então, ela vai desde o aborto, ela passa pelo lar, a violência doméstica contra as crianças e as mulheres, ganha as ruas, são as balas perdidas que estão por aí, atinge cidades inteiras, como a cidade do Rio de Janeiro, São Paulo. Eu, por exemplo, evito ir para esses lugares, só vou quando não tem outro jeito. Porque bala perdida lá é coisa que a gente vê nos noticiários, né? E até mesmo países são atingidos. Você quer ver como isto, Deus destruiu o mundo por causa disso? Abra lá em Gênesis, capítulo 6. Vamos ler nos primeiros capítulos de Gênesis, capítulo 6, versículos de 11 a 13, só para você ver como o que estava acontecendo nos dias antigos está acontecendo nos dias de hoje. Diz assim a palavra de Deus, Deus falando a Noé. Ele disse: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, moralmente corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Por que houve o dilúvio? Por causa da corrupção moral e da violência. Jesus disse que seria como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Nós estamos vivendo esses dias. A violência está na nossa cidade, irmãos. Nessa semana passada, uma mocinha foi morta aí, né? Num assalto, uma brutalidade. A droga, por causa da droga. As drogas é o início de tudo. As pessoas drogadas perdem totalmente o controle das suas ações. Por isso te dou uma orientação. Nunca resista a um assalto. Se você for abrir uma bolsa para pegar alguma coisa, diga: olha, eu vou abrir a bolsa, tá? Você concorda? Posso abrir? Ó, vou pegar a carteira aqui dentro. Posso pegar? Ó, posso pegar?
bem lento. Seja cuidadoso, irmãos, porque nós estamos vivendo num tempo difícil, um tempo complicado. Aí o que fazer nessa situação, pastor? Como nós ficamos, nós, o povo de Deus? Vamos abrir em Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, ele nos fala da nossa posição em Cristo. E esta posição é que vai determinar o que nós devemos fazer, a posição que nós vamos tomar. Romanos capítulo 8, vamos ler os versículos 15 a 17. Diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, que significa Pai. O Espírito, isto é, o Espírito Santo mesmo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Esses versículos, irmãos, nos mostram o que nós devemos fazer nos tempos atuais. A primeira coisa, não viver com medo do que está por aí, nem do que está acontecendo, nem do que virá a acontecer. Por que nós não precisamos viver com medo? Porque nós temos um Pai Todo-Poderoso que vela por nós. Nós somos filhos. Por causa da nossa posição de filhos, nós podemos confiar 100% no Senhor. Eu quero que você grave isso. Agora, nem por isso você deve abusar. Eu já vou falar sobre isso. Mas eu quero que você compreenda que nós estamos vivendo num tempo em que Deus está agindo. Nós temos que nos apegar, irmãos, na nossa herança. E qual é a nossa herança? Herança de filho. Nós somos filhos. Esse texto diz que nós somos filhos e somos herdeiros de Deus, e Deus tem anjos para nos guardar nessas situações. Porque em breve nós seremos arrebatados e depois glorificados e seremos tirados deste mundo caótico que está cada vez piorando mais, e a tendência daqui para frente é cada vez piorar mais. Então, como nós devemos viver nesses dias finais? Nós temos que viver, irmãos, como diz o Salmo 91. Eu gostaria que cada irmão dessa igreja, cada pessoa dessa igreja meditasse todos os dias no Salmo 91, decorasse esse salmo, deixasse que esse salmo fosse além da sua mente, ele entrasse também no seu espírito e gerasse ali dentro do seu espírito uma revelação, porque Deus usará o que Ele prometeu no Salmo 91 para nos guardar e nos dar livramento nesse tempo final. Ele tem falado isso a vários servos dele e nós acreditamos 100% nisso. Irmãos, o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Eu não vou temer as setas que voam de dia, as balas perdidas, nem a peste. O Rio de Janeiro está sendo assolado por essa peste da dengue. E essa coisa que anda por aí, agora pararam de falar da febre amarela. Nós oramos todo dia para que Deus guarde essa região, essa cidade contra esta praga que está aí nas nossas divisas. E você precisa saber disso. Mas a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quem é o esconderijo do Altíssimo? Onde é esse esconderijo? Abra em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3 nos dá essa revelação, e eu quero que isso fique bem íntimo no seu ser. Colossenses capítulo 3 diz exatamente quem é, ou aonde é o esconderijo do Altíssimo. Eu diria quem é. Diz assim, versículo 1, eu quero o versículo 3, mas vou ler desde o 1. Se, pois, fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Quem é o esconderijo do Altíssimo? Cristo. Jesus Cristo é o esconderijo do Altíssimo. Você está no esconderijo do Altíssimo? Você está no esconderijo do Altíssimo? Então você está na sombra do onipotente Deus. Aleluia. O Salmo 91 é um salmo profético, irmãos. Deus disse ali: eu vou dar ordem aos meus anjos. Você vai ver 1000 caindo ao teu lado, 10.000 vai cair à tua direita. Esses terremotos, essas confusões. Irmãos, nós estamos aqui, nós estamos sujeitos a isso. Se nós não tivermos a proteção de Deus, vai acontecer conosco também. E aquele que não tem feito do Senhor o seu refúgio e do Altíssimo a sua habitação, vai ser levado de roldão nisso. Nós somos a última geração, é bom que você saiba disso. Então prepare-se para viver um tempo glorioso, mas um tempo também dificultoso, se nós pudéssemos dizer assim. O esconderijo do Altíssimo é o Senhor Jesus Cristo, porque morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Eu fiquei muito feliz quando eu descobri isso. Eu disse: Senhor, eu tinha uma noção que o esconderijo do Altíssimo é Jesus Cristo, mas o Senhor me mostrou esse versículo. Isso já faz algum tempo. E eu fiquei exultante de alegria, porque eu sei que eu estou em Cristo. Você também está? Tem certeza? Então você está no esconderijo do Altíssimo. Se você está em Cristo, você está no esconderijo do Altíssimo. E se você está no esconderijo do Altíssimo, você está à sombra do Deus onipotente. Você pode descansar. Aleluia. Mas irmãos, leve a vida a sério. Vida cristã é coisa séria. Não é para ser levado assim de qualquer jeito, não. Por isso, irmão, como viver esse tempo final? Primeiro, no esconderijo do Altíssimo. Se você não está lá, precisa ir para lá. Precisa fazer uma aliança com Jesus Cristo. A segunda coisa que eu quero dizer 3 coisas só para encerrar. A segunda coisa, como viver nesse tempo final? Primeiro, no esconderijo do Altíssimo. A segunda, fazer batalha espiritual diariamente. Olha, tem muita gente que descansa nas orações dos pastores e na batalha que nós fazemos. Nós cumprimos a nossa parte, irmãos, fazemos aquilo que Deus tem nos orientado a fazer. Quem trabalha aqui, o Alex e outros que trabalham aqui, sabe que 11h30 é sagrado. Nós vamos para a batalha e só saímos de lá depois de 12h e tanto. É 1 hora mais ou menos, nós fazemos a batalha. Mas você precisa fazer a batalha. Irmão, você precisa fazer batalha por você, por sua família, por seus negócios. Você tem feito batalha para preservar o teu emprego, o teu trabalho? Se não tem, tem que fazer, irmãos. Porque nós estamos vivendo esse tempo complicado. E Deus faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não serve, mas aquele que o serve tem que servir plenamente. Inclusive nesta área também. Faça batalha quando você sai para viajar, ou quando você sai de casa. Senhor, põe teu anjo aqui, Senhor, ou vai adiante de mim. Limpa as estradas, que eu possa ir e vir sem sequer ver o mal. Eu oro desse jeito. E via de regra não vejo desastre, não vejo essas desgraças que ocorrem por aí. Tem que fazer batalha todo dia, irmãos. Todo dia. Deus requer isso de nós. Efésios capítulo 6 diz que nós temos que nos revestir do Senhor e da força do seu poder, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominações, poderes, enfim, todo o reino das trevas.
Temos que tomar a armadura completa do Senhor. E eu tenho ensinado a esta igreja sobre batalha espiritual. Se você não sabe o que eu estou falando, pegue os estudos sobre anjos que nós demos recentemente, repetimos, e ali eu ensino como fazer a batalha individual todos os dias num determinado horário. Você não pode falhar, porque se você falhar, se abre a brecha, o demônio vem e bate firme. E a terceira coisa, irmãos, que nós precisamos para viver esses dias finais, como viver esses dias finais, é viver sendo prudente e sensato. Tem muita gente que não é prudente nas suas atividades, nas suas ações, e não age com sensatez. Quando você sai para uma estrada e começa a andar a 140, 150, 160, o que você está fazendo? Você está sendo imprudente, insensato, você está tentando a Deus. E a Bíblia nos proíbe de tentar a Deus. Ou seja, forçar a mão de Deus a agir naquela situação por causa da sua imprudência, da sua negligência, da sua imperícia, da sua insensatez. Cuidado nos negócios. Quanta gente sofrendo, por quê? Porque foi avalista disto, foi fiador daquilo, né? Quando não podia ser, é melhor você dizer, não posso, não tenho condições. Porque se eu assinar e você não pagar, eu vou ter que pagar. E eu não posso pagar, eu não tenho condições. Para depois você não passar as dificuldades, os apertos, as dificuldades, né, que você passa. Não se envolva com agiotas. Nem para tomar dinheiro emprestado e nem para dar dinheiro na mão de agiota para ele agiotar com aquilo. Cuidado, irmãos. Haja com prudência, com sensatez, com equilíbrio, porque nós estamos vivendo um dia de dificuldade, um tempo de dificuldade, e as coisas tendem a agravar-se mais ainda. Então eu gostaria de deixar esta palavra para a igreja. É uma palavra de exortação, mas é uma palavra também de edificação, para que nós possamos nos preparar. Saiba que Jesus volta muito breve. Eu creio que nós participaremos deste evento. E se você ficar para trás, pegue as fitas ou as gravações que eu já fiz aí, eu quero ver se eu refaço, e siga aqueles conselhos, tá? Né? Faça mais ou menos aquilo para que você possa sofrer o mínimo possível se você ficar para a grande tribulação. Mas você não precisa ficar. Basta que você se prepare. Basta que você leve a sério o que Deus tem falado. Sabe, irmãos, há muitos anos atrás, o Senhor me disse, no meu espírito, eu não ouvi, mas foi no meu espírito, uma palavra que muito me chocou na época, e até hoje eu sempre que leio essa palavra, fico num misto de tristeza. Eu estava lendo o livro do profeta Ezequiel, quando o Senhor disse, você é um atalaia. Eu te coloquei como atalaia sobre este povo. E no capítulo 33, no final do capítulo, o Senhor, ao falar comigo sobre esse assunto de atalaia, Ele diz assim, e eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a sua boca professam muito amor, mas o seu coração vai após o lucro. Eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Quando suceder isto, e há de suceder, saberão que houve no meio deles um profeta.
O Senhor me disse essa palavra. E eu gostaria, irmão, que você não se sentasse diante de mim apenas para me ouvir e não pusesse em ação aquilo que você tem aprendido aqui. Põe em obra. Põe em obra, irmão. Pratique. Põe em obra a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Nós temos ensinado a palavra de Deus. Pastores e eu temos ensinado a palavra de Deus. Põe em obra na sua vida. Edifique a sua vida sobre a rocha da palavra de Deus. Porque quando soprarem os ventos e vierem as tormentas, vai dar com ímpeto, não vai acontecer nada com aquela casa, que ela está edificada sobre a rocha da palavra de Deus. Mas se ela estiver sobre a areia, vai cair. E Jesus disse, quando ele encerra o sermão do monte, ele encerra dizendo, e grande foi a sua ruína. Não quero que isso aconteça na sua vida. Amém? Vamos nos preparar para a volta de nosso Senhor. Não perca isso nunca de vista. Participe de tudo, mas nunca perca de vista esse alvo. Nós estamos caminhando celeremente para a volta de nosso Senhor. E Jesus disse, quando nós víssemos essas coisas, não era para nós ficarmos preocupados. Era para fazermos o que mesmo? Levantar os nossos olhos, regozijar, porque a nossa redenção se aproxima. A nossa pátria está lá no céu. É para lá que nós vamos. É lá que o Senhor foi preparar as mansões. Elas já estão prontas. A tua mansão está pronta lá, meu amado. Portanto, apronte-se para subir e estar para sempre com o Senhor. Amém? Fique em pé. Fique em pé. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, Senhor. O Senhor colocou essa palavra há vários dias no meu espírito para transmitir, e foi esta oportunidade que nós tivemos, ó Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor use esta exortação para edificar a vida do teu povo. Também os que vão ouvir por essas gravações. Ó Deus, tenha misericórdia da tua igreja, do teu povo. Prepara, limpa, escoíma, Senhor, tira toda a sujeira, tudo aquilo que está impedindo uma vida de santidade na nossa vida, Senhor. Limpa-nos completamente, lavando-nos pela água da tua palavra e purificando, Senhor, as nossas vidas com o sangue de Jesus, para que nós possamos estar santos e irrepreensíveis por ocasião da volta de Jesus para levar os santos. Que nós possamos estar preparados, Senhor, para subirmos e entrarmos com o Senhor nas bodas. Eu oro, Senhor, assim, e te peço, Pai, que esta palavra não volte vazia no coração dos irmãos, mas faça aquilo que o Senhor a enviou nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O mercado está vazio, o trabalho já parou, o ceifeiro